Estamos gravando aqui. A aula hoje, então, vai ser sobre reflexos primitivos. Então, vamos começar. Aula tranquila. Isso, vamos lá. Então, nossa disciplina, desenvolvimento de disfunções neurológicas. Tema da aula de hoje, reflexos do bebê. Então, vamos lá. Nós vamos entender a razão dos reflexos, né? A gente já falou algumas vezes, lembra que primeiro existe a movimentação reflexa, para depois acontecer a movimentação voluntária, tá? Mas nós vamos entender, então, a razão dos reflexos, saber identificar os reflexos patológicos. Tem reflexos que não devem aparecer de forma alguma em qualquer que seja a idade que a criança apresente, tá? Isso dá essa cronologia um pouquinho dos reflexos. Vamos lá. Então, o que a gente entende por desenvolvimento, né? Na aula passada, a gente falou um pouquinho de desenvolvimento motor, de controle motor, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento, é além do crescimento, tá? Às vezes a criança cresce, mas não desenvolve. Então, quando a gente fala desse desenvolvimento, a gente está falando do desenvolvimento em si do neuropsicomotor, certo? Então, ele vai se caracterizar por uma sequência de mudanças, tá? Que vão ocorrer no comportamento da criança com a idade e pode sofrer influências biológicas e ambientais, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento, e a gente vai observar aqui essas três figuras. Esse bebezinho aqui, ó, tem aproximadamente 2 anos e tá fazendo uso de quê? Cigarro, né? Esse bebezinho aqui, que tem menos de 1 ano e tem microcefalia, tá? E essa criança que se aparenta normal, tá sendo induzida com a alimentação saudável, né? Parece ser uma criança esperta, né? Um ambiente limpo que ela está se desenvolvendo. Vocês acham que a influência ambiental vai gerar algum problema no desenvolvimento biológico nesses casos? Sim, professora, né? Então aqui a gente observa que o ambiente vai ser mais importante que só as influências biológicas, né? Então a gente sabe que essa criança, por ter esse retardo biológico, esse problema, esse atraso desse desenvolvimento aqui, por razões biológicas, a gente sabe que o desenvolvimento dela vai ser aquém. Mas pensa uma criança, né, com essa influência biológica positiva, né, que está sofrendo esses fatores ambientais tão negativos. Às vezes ele vai ter um fator que vai ser tão negativo de influência biológica, de influência ambiental, que vai interferir diretamente no desenvolvimento biológico dele, né? E às vezes essa criança com estimulação, a gente está falando de desenvolver, chega até um ponto ela não desenvolve mais, mas a ponto do desenvolvimento, essa criança aqui desse ambiente tão ruim vai sofrer esses aspectos negativos biológicos, né? Como se tivesse algum fator negativo biológico, e às vezes o biológico dela está perfeito, mas o ambiente vai interferir totalmente nesse desenvolvimento, tá? Então, a gente tem que observar o quanto esse ambiente é importante nessa influência biológica, né? O quanto esse ambiente é capaz de gerar desenvolvimento positivo nessa criança ou um desenvolvimento negativo, tá? Então, quando a gente fala desse desenvolvimento neuropsicomotor, todas aquelas aquisições motoras, aquisições psicológicas que a criança vai advir com
tudo que ela tem de estímulo, né? Então, a gente vai perceber que essa criança vai sofrer totalmente, esse desenvolvimento vai estar totalmente ligado com os fatores ambientais que essa criança pode vir, né? Então, pense em um ambiente que a criança já adquire o cigarro. A gente sabe que a nicotina, ela é tão prejudicial, não só quando a gente fala de aspectos respiratórios. A nicotina, quando ela chega na corrente sanguínea, ela vai competir com os receptores sanguíneos para a força muscular. Então, o sangue rico em nicotina, por si só, e ele fica fraco em oxigênio, o sangue fraco em oxigênio, ele já vai gerar uma fraqueza muscular. Não, a criança não vai apresentar um desenvolvimento quando ela não tem essa presença dessa nicotina na corrente sanguínea, tá? Então, só da criança ter esses fatores, né, esses fatores ambientais negativos, a gente já vê que a total influência negativa biológica que essa criança pode vir a ter, tá? E aqui a gente observa uma criança bem tratada, bem cuidada, né? Então, vai chegar uma certa fase que essa criança realmente vai parar de desenvolver. Mas até quanto ela vai apresentar uma resposta boa de desenvolvimento, tendo um ambiente bom, entenderam? Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente trata de desenvolvimento. O ambiente influenciando positivamente ou negativamente nesse desenvolvimento. Então, a gente sabe que o processo de maturação, ele vai ocorrer após o nascimento, né? Então, a criança nasce imatura, né? Então, o processo de maturação ele vai ocorrer após o nascimento, se consiste no aparecimento de quê? Da formação de sulcos, da formação de giros no encéfalo, processo de migração celular, processo de mielinização, arborização dendrítica, tá? Das terminações axonais. Então, tudo isso que eu citei aqui agora consiste no processo de maturação. E ele vai acontecendo após o nascimento. Vocês viram que até 7 anos de idade, a criança ainda não é considerada matura totalmente, o sistema nervoso dela, né? Então, ela tem até 7 anos de idade para acontecer esse processo de maturação de forma total, tá? Então, quando a gente fala de maturação neurológica, maturação de sistema nervoso central, a gente está falando aqui, ó, tá? Do aparecimento de sulcos, giros no encéfalo. Os sulcos e os giros no encéfalo vão se formando. Se a gente for observar um cérebro de um recém-nascido, ele é mais rasinho, ele é mais lisinho, tá? Após a criança ir adquirindo essa maturação, que vai se formando, vai se aprofundando esses sulcos e giros no encéfalo. Vai acontecendo todo esse processo de migração e mielinização, tá? Essa arborização dendrítica dos axônios, tá? Das terminações axonais vão se formando, então, após o nascimento. Então, vamos lá. Então, sabe-se, né, devido a essa imaturidade, né, devido a essa não maturação, que a primeira movimentação que a criança tem é a partir dos reflexos, tá? E esses reflexos são chamados de reflexos primitivos, certo? Porque eles são gerados por um cérebro ainda não desenvolvido totalmente. Então, a maior parte dos movimentos do recém-nascido é representada por reflexos primitivos que vão desaparecendo durante os 6 primeiros meses de vida, quando as estruturas neurológicas hierarquicamente mais recentes, as estruturas corticais, vão amadurecendo e se tornando o quê? Funcionais, né? Então, eu sei que à medida que o cérebro amadurece, que tudo aquilo vai acontecendo da maturação neurológica, tá? Os reflexos vão deixando de existir e vão dando lugar à movimentação voluntária, consciente, tá? Para isso, para mim avaliar esses reflexos, para mim constatar, eu preciso de uma avaliação, né? Então, eu preciso avaliar esse bebê, para me saber se esse reflexo tá hipoativo, hiperativo ou ausente, ou persistente quando não tem que estar presente, tá? Então, ele pode estar fraco, ele pode estar desaparecendo, ele pode estar ativo, ele pode estar muito ativo,
tá? Ou ele pode estar presente ou ausente numa fase que não deveria estar. Então, a avaliação neurológica do bebê ela é composta basicamente pela observação do tônus muscular. Lembra da última aula? Só de eu observar, eu sei como que tá aquela contração ali fisiológica da criança, como é que tá o tônus, né? Aquela contração fisiológica que se mantém. Eu vou observar a postura, vou observar a movimentação espontânea, tá? E só de eu observar, a criança entra em reflexo primitivo, né? Ela vai tentar fazer alguma movimentação, algum barulho que acontece, ela entra em reflexo, tá? Então, às vezes, a avaliação desse reflexo primitivo pode ser apenas de observação, apenas de inspeção, tá? É claro que para alguns outros reflexos, eu tenho que testar, por exemplo, eu posso testar fazendo a movimentação, né? Então, eu tenho aqui alguns bonequinhos, né? Então, por exemplo, eu sei que o preensão palmar, a criança vai precisar de toque, né? Então, eu venho com o meu dedinho aqui na palma da mão da criança e a criança vai apertar meu dedo, tá? Outros não. Algum barulho vai desencadear o reflexo, tá? Então, às vezes, essa avaliação neurológica desse reflexo, só de observar, eu consigo constatar a presença ou não desse reflexo. Então, de acordo com Fonseca, são mais de 70 reflexos primitivos que são detectados no período neonatal. Porém, são descritos os mais significativos, em termos de quê? De ontogênese. O que seria essa ontogênese? Os padrões mesmo dessa motricidade. Então, os mais significativos para a motricidade. Então, para a criança, os reflexos tônicos, onde a criança consegue segurar o pescoço, segurar a cabeça, tá? Então, eu preciso dos mais importantes dessa motricidade. A ausência e a persistência contínua desses reflexos podem refletir numa perturbação neurológica e, por isso, fornecem uma informação muito importante para o diagnóstico evolutivo, a identificação precoce e a maturação da criança, né? Então, por exemplo, eu sei que o reflexo, a gente vai ver agora ali, o RTCA, que a criança ela vai assumir a posição de esgrimista, né? Ela vai, quando a cabeça dela é movimentada, né? Para o lado que a cabeça movimenta, o braço vai esticar e o outro vai flexionar, né? E aí vai acompanhar os membros inferiores. Essa posição de esgrimista, né? Que é o RTCA, que é o reflexo tônico simétrico, reflexo tônico cervical assimétrico, reflexo tônico cervical assimétrico, eu estou avaliando a minha maturação neurológica da minha cervical, né? Então, por exemplo, eu sei que quando a criança passar dos 4 meses, essa movimentação tem que sumir, né? Então, se eu movimentar a cabeça da criança com mais de 6 meses, ela não tem que apresentar reflexo nenhum. Tem que ser tudo voluntário, tá? Então, eu sei que a criança que está com 6 meses ainda está apresentando reflexo tônico cervical assimétrico, isso vai me dizer que ela tem alguma perturbação neurológica, tá? E isso vai interferir também no diagnóstico evolutivo. Tá, tem a perturbação neurológica. Então, a gente vai iniciar um processo de fisioterapia, de estimulação precoce, tá? E aí, depois eu vou avaliar novamente. Esse reflexo diminuiu ou ele está exacerbado? Então, se ele não diminuiu nada, esse diagnóstico evolutivo dessa criança vai ser um ruim diagnóstico, um ruim prognóstico, tá? Então, os reflexos vão ser mais ou menos a base da evolução da minha maturação do meu sistema nervoso, tá? A persistência de alguma doença neurológica, de algum abalo neurológico, de alguma desordem neurológica, certo? Então, os reflexos eles têm que ser importantes para serem testados? Sim, eles têm que estar presentes, tá? A criança também não pode ter nenhum reflexo, senão ela vai ter também alguma descoordenação, né? Hipotonia, tá? Ela tem que tê-los na idade correta e ela tem que desaparecer também na idade correta. Isso que é o mais importante dos reflexos, tá? Então, por exemplo, a gente começa aqui com o reflexo de 4 apoios cardeais ou reflexo de postura. Então, seria assim, ó.
a criança, você vai calçar a mão com uma luva, tá? Ou você vai ter um cotonete, e aí você vai palpar os 4, não pode tocar na boca, é uma distância próxima, tá? 1, 2, 3, 4. Aonde eu vou com o meu dedo, a criança vai voltar a boquinha para o dedo, tá? Então é como se ela quisesse abocanhar o meu dedo. Então ela volta a boquinha para esse lado, volta a boquinha para baixo, para o outro lado e para cima, tá? Ele também é chamado de reflexo da voracidade. O que ele está querendo falar com esse reflexo? Por que essa criança tem que ser reflexo de procura? Porque ele vai ser importante para a amamentação, tá? Até então, a criança não tem vontade de, eu estou com fome, vou achar o peito da minha mãe, né? Não, a movimentação é por meio de reflexo. A criança volta o rosto para onde está o toque, né? Então, é como se fosse o seio da mãe tocando, né? Então, ela tem que voltar a boca para onde está esse toque, tá? E aí ela vai amamentar, certo? Então, esse reflexo de procura, ele é muito importante, né? E aí ele vai, olha aqui, vai desaparecer por volta dos 4 meses, onde vai se tornando um ato voluntário, tá? Então, aqui, ó, o reflexo de procura, ele é produzido tocando os 4 cantos da boca do bebê, o que faz com que ele vire a cabeça do lado da estimulação, tá? E abocanhe o seio da mãe, denominado por Lefebvre de reflexo da voracidade, e vai desaparecer ao redor de 4 meses de idade, tá? Então, pensa uma criança que tem menos de 4 meses de idade, é um recém-nascido e não tem esse reflexo. Como que essa criança vai amamentar? Como que ela vai conseguir buscar esse seio da mãe, né? Então, a partir do momento que a gente testa, positivo, excelente para amamentar. Significa uma boa resposta e que essa criança está sendo capaz de amamentar, tá? De buscar a amamentação. Reflexo de sucção. Acompanha o reflexo de voracidade, tá? Também é muito importante porque é a deglutição, né? É o início da deglutição. É o reflexo da deglutição, tá? A criança tem que ter força de sugar e deglutir, certo? Então, como que a gente testa, né? Então, ele pode ser obtido quando a gente toca, então, com a mão, com a luva, tá? Você vai tocar mesmo nos lábios ou a língua da criança com o bastãozinho ou com o dedo mesmo, tá? E aí você vai observar o quê? A sucção no seu dedo, né? Então, esse reflexo de sucção, ele é imprescindível, ele não pode faltar para a sobrevivência da espécie, tá? Então, ele é encontrado como resposta constante até o 4º mês de vida, né? Então, faz com que tem muitos casos da mãe ter problema de amamentação que a criança não suga. Aí você testa, não tem um reflexo. Aí a gente observa, tem que ver uma avaliação de um neuro para ver se essa criança não tem nenhuma desordem neurológica, né? Outro caso, a mãe pega a criança, aí pensa assim, a criança só quer mamar toda hora, mas não é que ela quer mamar toda hora, que ela tá com fome toda hora. Se você estimular ela, né, se ela toca no seio, e aí ela volta pra boquinha, e ela abocanha o seio, quando o bico do peito tá lá na boquinha dela, o que ela vai fazer? Sugar. Porque, gente, é reflexo. Reflexo a todo momento que você estimular, todo momento ele vai entrar. Tanto é que a gente não deve estimular muito reflexo, né? Você não deve ficar estimulando reflexo, senão ele não desaparece, né? Então, a criança tem esse reflexo de sucção, é excelente. Então, quando ela nasce, faz o reflexo de sucção, consegue aumentar, tá excelente. Tem que ir diminuindo até o 4º mês de vida, tá? Então, isso que seria o reflexo da deglutição. Depois vai ser voluntário, não pode ser mais reflexo. Toda hora colocar o seio na boca, a criança tem que aumentar? Não, é só quando ela está com fome. Mas isso a partir do 4º mês, entenderam? O reflexo de Moro, né? Então a gente fala que o reflexo de Moro é um reflexo, a gente vai testar a cognição vestibular dessa criança, tá?
Além desse vestibular, ele pode ser desencadeado por estímulos luminosos, sonoros, né? E o mais comumente mudanças bruscas de posição. Então, se a criança está deitada sobre um lençol, né? A criança deitada sobre um lençol. Se eu pegar as pontas desse lençol e balançar, a criança vai fazer o quê? Assustar, né? Ela faz até assim com os braços, né? Opa, tô caindo. É a fase que as mães pensam assim, ó. Vamos benzer, porque tá com mal olhado, né? Tá assustando demais. Não tem isso? Né? Quem é mãe sabe que tem. Tá assustando demais, tá com mal olhado. Não é mal olhado, gente. É o reflexo de Mouro. Então, qualquer mudança súbita de posição vai estimular o vestibular aqui, o labirinto. A criança vai o quê? Vai assustar. É como se fosse uma proteção, tá? Então, ele é um reflexo vestibular que vai consistir do quê? Abdução e extensão dos braços, vai arquear as costas como se fosse um susto mesmo. Vai fazer a extensão das pernas e vai seguir por um padrão flexor, como se ele quisesse se proteger, tá? Pode ser acompanhado de choro ou não, desaparece por volta dos 3 a 6 meses de idade, tá? E sua ausência revela o quê? Encefalopatia grave, disfunção neurológica, tá? Então, a criança tem que ter esse reflexo. Então, é assim, ó. A criança tá aqui deitadinha. A porta fechou. Pá! Né? Que susto. Vai o quê? Vai estimular o labirinto. A criança assusta. Ela entra em padrão. Extensão, abdução e estica as pernas e arqueia as costas. Depois ela faz a flexão, tá? Reflexo de Mouro. A criança está deitada no lençol. Eu vou trocar ela e aí vou fazer um movimento rápido, né? Vou pegar esse lençol e vou fazer esse aqui, ó. Vai entrar em padrão. Pá! Tá certinho. Tem que fazer isso. Entrou o reflexo de Mouro, tá? Ou às vezes liga a luz muito forte, vem aquela claridade e a criança se assusta, né? Vem aquela luz muito forte, a criança movimenta a cabeça, estimula o reflexo, entra o reflexo de Mouro, tá? Se não tiver isso, gente, tem que investigar. Quando barulhos muito intensos a criança não assusta, tem que investigar problema de audição e encefalopatia, tá? Disfunção neurológica. Então, o reflexo de Mouro tem que estar presente de 3 a 6 meses, tá? Não é mal olhado. Não é mal olhado. É aqui, ó. Tá, ó. Criança fica assim, ó. Ela assusta, tá? E flexiona as pernas e arqueia os braços. E arqueia as costas. Tá? Essa é a resposta do reflexo de Mouro. A partir de 3 meses. Reflexo da apreensão. Eu já falei muito desse reflexo, mas aqui vocês já viram, tá? Consiste em um forte fechamento dos dedos e preensão em resposta ao toque da palma da mão. Com o bastão, com o próprio dedo do examinador, desaparece por volta de 2 a 3 meses de idade, tá? A sua persistência além dessa idade ou ausência desde o nascimento são sinais precoces de encefalopatia, gente. Tá vendo? Que tudo tá ligado? E a gente tem que saber quando permanece, quando tem que permanecer, quando deve aparecer, quando deve sumir, tá? Que a gente tem que avaliar. A gente tem mais contato com essa criança. A gente tem sessões com crianças, às vezes, diariamente. Se você não observar isso, né? Para onde que essa mãe vai com essa criança? Quando que ela vai perceber isso? Ela não entende, né? Vai mandar benzer a criança toda hora, entenderam? Então tá. Preensão plantar, né? Então é o mesmo caso da palmar, só que aqui, ó, olha aí na foto que gracinha. É bem aqui, ó, próximo dos dedinhos do pé, dos podáctilos, tá? Então ela é semelhante. No pé, em condições normais, esse reflexo é mais intenso e duradouro que o da palmar e ele vai estar relacionado ao controle piramidal, tá? E ele tem que desaparecer por volta dos 12 meses de idade. Por quê, gente? Porque lembra que a mielinização ela é céfalo-caudal? Aqui desaparece primeiro. Lá persiste mais tempo. Lembra? Então vem mielinizando assim, ó. Céfalo-caudal. A gente não se...
A gente não segura primeiro o pescoço antes de sentar? Você não consegue ter equilíbrio de sentar se você não tiver força de pescoço, de cervical, né? Então, por isso que desaparece primeiro aqui. Porque a mielinização ela é céfalo-caudal, ok? E por volta dos 12 meses de idade, porque é onde a criança começa o quê? A ficar de pé para andar. Imagina se entra esse reflexo toda hora. Pensou? Toda hora o reflexo entra no pé. Vem o estímulo no chão, o reflexo entra. A criança não vai andar, entenderam? Então tem que desaparecer mesmo em torno dos 12 meses de idade. E demora mais que a mão, porque é céfalo-caudal o desenvolvimento. Cutâneo plantar. Esse aqui é muito importante, a gente tem que saber testar, tá? Então, primeiramente, ele é o reflexo cutâneo plantar. Se ele não desaparecer na idade correta, ele tem que desaparecer entre 6 e 9 meses, ele se transforma em reflexo de Babinski, tá? O reflexo de Babinski nos vai mostrar que tem algum distúrbio neurológico, principalmente do sistema piramidal, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Então, ele se caracteriza por uma extensão dos podáctilos. Em vez de fazer assim, ele faz aqui, ó, os dedinhos do pé, como se fosse um pé, tá? Em vez de fazer aqui da apreensão, ele faz isso aqui. Forma um leque, tá? Quando um firme estímulo tátil, que não pode ser doloroso, tá? Ou desconfortável, é aplicado na sola lateral do pé, junto com a extensão do hálux. E os outros dedos afastam-se entre si. É como se fosse um leque. Ele tem que desaparecer em torno de 6 a 9 meses. Quando isso não acontece, não ocorre, é um elemento importante para quê? Para o diagnóstico de paralisia cerebral. Até então, ele se transforma em sinal de Babinski, tá? Não é só paralisia cerebral. Tudo que for disfunção de sistema piramidal, tá? A gente vai observar que AVC, né? Pessoa que deu AVC, entra Babinski, tá? Então, tudo que for desordem de sistema piramidal, de controle voluntário, tá? Entra Babinski, tá? Então, o normal da criança ter ele é só até 9 meses. Aí, ele é o cutâneo plantar. Mais de 9 meses, ele é Babinski. E Babinski é um reflexo patológico. Não deve acontecer. Babinski é um reflexo patológico. Não deve acontecer. Se tiver cutâneo plantar depois de 9 meses, ele não é mais cutâneo plantar, ele é Babinski. E Babinski é patológico, então tem que investigar distúrbio neurológico, certo? Olha aqui que gracinha. Entrou o cutâneo plantar certinho. Algum estímulo na planta do pé, o pé estendeu e arqueou, formou um leque, tá? Se fosse preensão plantar, ó, fazer isso aqui. Agora, cutâneo plantar é esse aqui. Tá? Essa fotinha ficou excelente, tá? Reflexo de marcha, né? Então, ele desaparece por volta de 8 semanas. Então, é muito normal um recém-nascido, ao ser arqueado aqui, né? Ele não tem controle cervical. Então, a cabecinha dele faz isso aqui. Levantado sobre o tronco, ao tocar uma mesa ou uma superfície dura, ele trocar o passinho. É muito normal. É um reflexo, tá? Então, ele desaparece por volta de 4 a 8 semanas, então vai só até 2 meses, tá? E vai reaparecer por volta de 1 ano para marcha voluntária, tá? Se esse reflexo persistir ao final de 3 meses, vai se dar essa atribuição à falta de inibição cortical, em virtude de alguma lesão cerebral. Então, é normal de recém-nascido, até 8 semanas, ter esse reflexo de marcha. Por volta de 1 ano, né? Ele volta de novo, mas depois ele vai dar ele volta assim, só para a criança estar de pé, às vezes entra o reflexo da marcha. Mas a partir do momento que a criança adquire a marcha voluntária, ele também desaparece, tá? Então, se a criança tem 3 meses, tá persistindo o reflexo da marcha, mesmo ele não tendo muito controle cervical, ele tá dando os passinhos automáticos, é alguma lesão cerebral. Tem que ser investigado, ok? O RTCA, perdão, se fechar meu tempo aqui, eu vou mandar outro link, tá? O RTCA, tá? Então, tudo que for reflexo tônico cervical, RTCA,
RTCS, né? A gente só testa até a criança não ter o quê? Controle cervical. A partir do momento que a criança tem controle cervical, e que idade que a criança começa a ter controle cervical? Alguém, por favor, me responde, que parece que eu tô falando para as paredes. Que idade que a criança começa a ter controle cervical? Alguém? Alguém nessa sala? Precisa de tempo para pensar? Preciso de alguém responder aqui, senão eu vou parar aqui. Que idade que a criança começa a ter controle cervical? De extensão? Pode chutar. Tem ninguém aí me escutando, gente? 1 ano. Menos. 6 meses, então. Rafaela. Lembra que a criança começa a ter controle cervical, ó? Que ela começa a fazer só isso aqui, ó. Bebezinho. 8 meses? Menos 3. meses. Quanto? 4 meses. Quanto? Quanto, Bruno, você falou, parece? 3 meses. 3 meses. 3, exatamente. Tá? Então, por exemplo, a criança começa a ter controle cervical com 3 meses. Olha aqui, ó, quando que esse reflexo vai começar a desaparecer? Depois dos 3 meses. Então, a criança tem 3 meses, tem controle cervical, eu não preciso testar esse reflexo, tá? Se ela tem esse controle, ela não vai ter esse reflexo, gente. Mas se ela não tem controle cervical, às vezes ela tem 6 meses, às vezes ela tem 1 ano, não tem controle cervical. E aí, eu tenho que testar. Se ela não tem controle, às vezes ela pode ter o quê? O RTCA, tá? Ela tem esse reflexo primitivo. Aí vai me indicar muito distúrbio neurológico. Um PC, tá? Alguma formação cerebral, certo? Então, se tem controle cervical, não precisa testar tônico cervical, porque aí o reflexo já sumiu, porque é controle totalmente voluntário, tá? Então, quando a criança faz isso aqui, ó, essa movimentação, não entra mais reflexo tônico, porque ela já tem movimentação de cervical, certo? Então, coincidiu, tá vendo? Então, se a criança começa a ter controle cervical a partir de 3 meses, esse reflexo ele vai desaparecer por volta dos 3 meses. Então, como que eu vou testar o RTCA? Então, a criança pode estar de supino, tá? E aí eu vou rodar, eu mesmo, eu avaliador, vou rodar a cabeça para o lado. O que a criança vai fazer? Vai entrar o reflexo, porque ela não tem controle ainda cervical. Ela vai estender o membro para o lado da cabeça e vai fletir o oposto. Vai fazer isso aqui, ó. Tá? Ó, vai fazer isso aqui. Tá? Vai imitar um quê? Um esgrimista, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar a criança de supino, a cabeça vai ser rodada em 90 graus para um dos lados e assim vai permanecer por 15 segundos. Então, eu seguro, tá? E aí, o que vai acontecer? O reflexo tônico cervical simétrico ele vai ser perceptível pela extensão ipsilateral, rotação dos membros superior e inferior. E flexão contralateral do lado do membro occipital. Quanta coisa. Então, aqui, ó. O mesmo lado que eu vou com a minha cabeça vai estender, tá? O oposto vai fletir. E o meu membro superior e inferior também vai acompanhar isso, tá? Vai acontecer a extensão e a flexão, tá? Então, vai ser tipo esgrimista mesmo, tá? Posição de esgrimista. Vai desaparecer depois dos 3 meses de vida, tá? Então, eu rodo, seguro 15 segundos, vai entrar o reflexo, tá? Então, lado que eu... Se for para o outro lado,